Estamos de volta e neste bloco nós vamos falar sobre sustentabilidade. E eu estou com o Pedro Paulo Xerente, indígena, né, do povo Aquém-Xerente, que está com um grande desafio. Seja muito bem-vindo, Pedro Paulo. Muito obrigado, Maria. Satisfação muito grande estar com você. Então, no Tocantins, ou eu acho que no Brasil, se eu estiver errada, você me corrige, é a primeira vez que o indígena está à frente, né, da Fundação Nacional do Índio, da FUNAI. Como é que está sendo essa experiência para você? Exatamente, Maria. Assim, a primeira vez que a FUNAI recebe uma indígena como a presidenta do órgão, é a primeira vez que a coordenação regional aqui do estado do Tocantins recebe um indígena também para coordenar essas atividades, né, ligadas às comunidades indígenas, e é um desafio gigantesco, né, porém maravilhoso, porque a gente está num meio onde a gente consegue fazer as articulações e de fato garantir, promover os direitos das comunidades e dos povos tradicionais. Certo. Quais os principais desafios assim que você já identificou na gestão? Maria, um dos grandes desafios da gestão é a falta de recursos financeiros para conseguir atender às demandas diversas das comunidades, né? Sim. E um outro grande desafio para mim como indígena, estar à frente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas aqui no estado do Tocantins, é exatamente conseguir conciliar as duas gestões, que é a gestão pública e a gestão tradicional. Então são interesses e formas de conduzir diferentes. Certo. Então a gente está dentro de uma caixa de leis que a gente precisa cumprir, falando da gestão pública. Sim. E ao mesmo tempo a gente faz parte de um povo que tem toda uma gestão tradicional, certo, com um tempo diferente, tudo. Então assim, a gente está conciliando essas coisas para poder atender a legalidade, sim, na gestão e também atender as comunidades indígenas que apresentam demandas aí diversas, né, sim, e diárias. Sim. Dentro da sua gestão, assim, já deu, que é recente, né? Você já tem projetos, quais são os projetos que você já pretende executar ou já está executando que tem essa preocupação, como você colocou, ao mesmo tempo seguir as leis, né, da cultura da sociedade não indígena, mas também respeitar a sua tradição, que é oral. Quais são os projetos que você já está executando ou já tem previstos? Então, Maria, uma das coisas que a gente tem um desejo grande, não está medindo esforços para poder tentar fazer, é promover uma produção de farinha, por exemplo, que a comunidade indígena é um dos grandes protagonistas no processo de domesticação da mandioca. Certo. Porém, a gente vê que os maiores produtores não são as comunidades indígenas, né? É verdade. Então, assim, um dos desafios é a gente conseguir não fazer somente de forma tradicional. É a gente conseguir levar uma agroindústria para dentro da comunidade indígena, a gente preparar a comunidade indígena para processar a mandioca, né? E essa mandioca servir de alimentação para a comunidade indígena, fazer com que essa farinha chegue na escola, fazer com que essa farinha seja farta na mesa do indígena, porque é um dos pratos principais, né? Uhum. Esse é um dos projetos, porque eu acho assim, as comunidades indígenas têm o domínio, né, da plantação de mandioca e da produção de farinha. Sim. Né? Então a gente quer tentar fazer o que eu falei agora há pouco, né? A gente quer conciliar a questão de gestão estratégica, sim, com a questão tradicional e tentar funilar isso e levar um desenvolvimento econômico, inclusive, né? Melhorar a qualidade alimentar da população e também levar um desenvolvimento econômico para as comunidades. Certo. Historicamente, a FUNAI, né, tem sido administrada por não indígenas, né, e tem meio que aquela questão de tutelar o indígena, né. Então, agora, nós estamos num momento histórico totalmente diferente, né. O que isso representa para vocês, os povos indígenas do Brasil? Vocês ocuparem espaços, ocuparem assento dentro da gestão pública. O que representa para vocês? Representa um grande desafio, representa uma continuidade da resistência, porque a gente assumiu um órgão
que é indigenista, né? Um órgão de governo indigenista. Porém, quando esse órgão foi criado, há muito tempo atrás, ele foi criado e dentro da estrutura do governo, e tem regras. Sim. Né? Então, assim, o nosso desafio e a nossa representatividade é tentar flexibilizar um pouco mais, né, a forma de fazer gestão, tendo em vista que o nosso público, né, o nosso público de atuação é totalmente diferente, as demandas, a ótica, a cosmovisão. Sim. Então, assim, há uma série de contextos que às vezes há dificuldade de compreensão da comunidade indígena para as regras. Eu quero comprar um forno, me dá um forno, parente. Sim. Então eu falo, não, eu não posso comprar um forno, eu tenho que seguir o processo de dispensa de licitação ou de uma licitação, dependendo da quantidade. Então significa que a gente está ali para tentar reconstruir o órgão. Certo. Reconstruir o órgão de forma que seja mais acessível às peculiaridades, né, culturais das comunidades indígenas, não deixando, lógico, né, de seguir todo o regramento. Sim. Na qual o órgão foi criado para fazer. Sim. Bom, para a gente terminar, aí no Tocantins também tem, seguindo o governo federal, tem outras conquistas também, como a criação da Secretaria, né, dos Povos Originários e Tradicionais também. Isso é avanço? Como que vocês veem isso acontecendo aqui no Tocantins? Criar a Secretaria dos Povos Originários. Maria, sem sombra de dúvida é um grande avanço, né? Eu acho que esse processo de conquista de FUNAI, criação de secretarias indígenas sendo protagonistas, assim, porque durante muito tempo as portas se fecharam e as pontes eram quebradas entre a comunidade indígena e o grande escalão político. Então hoje a gente vê, a gente está numa gestão federal, conversando com gestores federais, a gente tem secretarias conversando com gestores estaduais. Então é um avanço muito grande, porque as nossas demandas estão chegando aonde tudo se decide, que é no meio político, é aonde se coloca recurso, aonde se constrói, né? Então, assim, é um avanço muito grande para o estado do Tocantins e para os povos indígenas, né, do estado do Tocantins e do Brasil, porque isso foi uma cadeia. Vários estados criaram essas secretarias, sim, vários indígenas ocuparam esses espaços e agora as demandas estão chegando no alto escalão da política brasileira. E isso é um avanço gigantesco, sem sombra de dúvida. Bacana. Pedro Paulo, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, ter aceito o nosso convite, né, para participar e falar sobre esse grande desafio que é estar à frente da FUNAI aqui no Tocantins. Muito obrigada e sucesso nessa gestão. Maria, eu que agradeço muito, né, por essa oportunidade, agradeço pelas palavras, né, e vamos trabalhar para que Deus abençoe que isso de fato aconteça. Vai acontecer. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre música.